me ouvindo bem? Sim? Ótimo. Então, o Festival Moséia foi inspirado numa celebração da Grécia Antiga, que homenageava as musas das artes, no Santuário do Vale das Musas. É uma programação cultural online, sobre temas transversais da música, das artes visuais, da dança e do teatro. São 3 módulos temáticos, este é o primeiro, né? E cada um oferece 3 encontros com grandes artistas do cenário nacional e internacional. Os encontros serão sempre às 10 horas, aos sábados, e com 1h30 de duração. Este evento é uma realização do Centro Ambiental Eduardo Bonetti, o CAEB, no qual eu faço a direção cultural. Está localizado em São José dos Campos, Vale do Paraíba. E é uma associação sem fins lucrativos, com o objetivo de promover transformações locais por meio de ações artístico-culturais, socioeducativas, de patrimônio cultural, de educação e proteção ambiental, e também de inclusão socioeconômica. Foi idealizado pelo casal Emma e Eduardo Bonetti e se tornou referência aqui no Vale na mobilização da comunidade em torno da arte, da cultura, da saúde e de novas práticas socioambientais. Temos um site para quem quiser conhecer mais nosso trabalho, nossas atividades. Anotem aí, www.caebsjc. Então, caeb, C-A-E-B, sjc.com. Lá vocês vão ter todo o histórico do nosso trabalho, que iniciou em 2017. Oi, Igor, bom dia. Tudo bom? Bom, eu gostaria muito de agradecer, em nome do CAEB, aos mecenas que tornaram este evento possível e que, através dos seus ingressos e de sua generosidade, abriram portas para 40 estudantes participarem gratuitamente deste módulo. E são eles: Carla Gandelman, que está aqui presente, muito obrigada, Carla. Derlene Calpati, também, muito obrigada. Eliane Salomão, de Assunção. Hector Henrique Giana, Kelly Fernanda Salomão Diniz, Lúcia Souza Castro, Luiz Salomão Maiara Camargo, Natália Guirre, Neuza Mazeu, Satoshi Okota, Suzete Garcia, que também está aqui na minha telinha, querida, e Vera Freitas. Bom, vamos falar um pouquinho deste módulo, tá? Esse módulo se chama Sons e Tradições da Europa. Tivemos, no sábado passado, o Emanuele Baldini, né, que é o SPA da USESP, que trouxe uma brilhante palestra sobre o violino parlante de Mozart. Foi lindo, né? Foi um encontro muito, muito bonito. E no próximo sábado, teremos a vez do cravista e pianista Fernando Cordella, que vai trazer o tema do cravo ao fortepiano. É um tema excelente também para a gente percorrer toda essa trajetória da transformação desses instrumentos, né? Que são instrumentos completamente diferentes, mas que têm aí um tronco em comum. E hoje recebemos Luiz Otávio Santos, que é o maior nome da música antiga no Brasil. Muito obrigada pela presença. Ele foi eleito pela revista Época como um dos 100 brasileiros mais influentes no ano de 2011. Olha a honra de termos Luiz Otávio aqui conosco neste sábado. Bom, um pouquinho sobre a trajetória do Luiz. Ele fez a graduação e o master em violino barroco no Conservatório Real de Haia, Holanda, onde foi discípulo de Sigvald Kuijken, que é um dos maiores nomes também da música antiga internacional. Desde 92, desenvolve intensa carreira na Europa como líder e solista de eminentes grupos de música antiga, tais como La Petite Bande, Risser-Car Consort e Le Concert Français. Foi professor da Escola de Música di Fiesole, em Florença, e também no Conservatoire Royal de Musique, de Bruxelas. Chique, hein? Vamos lá, tem mais ainda. No Brasil, atua como diretor artístico do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora. Também é fundador e coordenador do Núcleo de Música Antiga da EMESP, de São Paulo, onde leciona violino barroco e também coordena várias atividades, né, voltadas para música antiga. Ele vai falar um pouquinho depois também.
É doutor em música pela Unicamp, desenvolve intensa atividade como regente também, junto a orquestras brasileiras, como a Camerata Antiqua de Curitiba, Orquestra Sinfônica da USP, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília, Filarmônica de Goiás. Em 2007, recebeu o título de Comendador da Ordem do Mérito Cultural. Isso é um grande reconhecimento, né, por toda a trajetória dela em prol do desenvolvimento da cultura no Brasil. Foi feito em 2007 pelo Ministério da Cultura, que infelizmente foi extinto no ano passado, em janeiro de 2019. Hoje, Luiz Otávio nos traz uma importante reflexão com o seguinte tema: partitura e notação no barroco. Onde está a música? Isso é um assunto maravilhoso. Da mesma forma como tivemos no sábado passado essa intersecção com o Baldini, hoje vamos entender muito sobre como uma partitura é uma referência primeira de um processo também muito complexo que está por trás dessa partitura, e toda essa bagagem o Luiz vai falar para a gente, tá? Até que ponto uma partitura musical pode realmente transmitir o seu conteúdo, a sua mensagem artística? Como o compositor ultrapassa os limites desta notação para conseguir expressar suas ideias musicais e perpetuar os seus significados? Que tradições e práticas musicais são indispensáveis para uma compreensão mais completa do registro musical dessas obras de arte? O repertório do período barroco nos ensina a decifrar essas questões, nos impelindo a usar essas perguntas como uma forma de solução para respostas que não se fecham em si mesmas. Esse desfecho que ele mandou também é maravilhoso, e é sobre isso que ele vai falar. Então, Luiz, muito obrigada pela presença. Venha para a nossa salinha. Oi, bom dia. Bom dia, gente. Raquel, bom dia. Raquel, obrigado pelo convite. Parabéns por essa iniciativa, por esse projeto multifacetado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Eu não preciso me aproximar mais, não, né? Porque às vezes eu tenho que ficar... Tá bom, vocês estão me ouvindo bem desse jeito? Sim, sim. Tá ótimo. Então, parabéns, obrigado pelo convite. Os anos passam, tantas coisas vão acontecendo. Você colocou essa gravação, né, meio de prelúdio para o pessoal ouvir. Lindíssima, aliás, né? Que nós fizemos em 2005, então ela já tem 15 anos. 15 anos. É um chão. E eu já te conheço muito tempo antes desse 2005, né? Então é muito tempo junto, muita coisa feita junto, e eu quero dizer assim que muita coisa vai acontecer ainda, tá? Então, obrigado. Estamos juntos sempre e quero te parabenizar por essa iniciativa maravilhosa que está realmente chacoalhando o ânimo das pessoas, né? Porque culturalmente, né, principalmente a música erudita, com essa pandemia, esse confinamento, há uma atrofia, né? Uma depressão tão séria que eu acho que nós vamos colher as cicatrizes, né? O lado negativo de tudo isso só mais lá para frente, né? Isso é muito grave o que está acontecendo com todos nós, né? Para nós músicos, artistas, né? Essa coisa da interação, né? Do tocar junto, do tocar para os outros, né? Do evento, do momento, né? Que é o decoro, né? Que é a mágica do momento. Isso não acontecer meio que demole uma série de coisas que fica só no plano das ideias, né? A gente fica com uma profissão assim, um pouco aleijada, né? Então, eu realmente, cada dia eu mentalizo para que esse momento passe o mais rápido possível, né? E coisas como essa que você está fazendo ajudam a movimentar, sabe, e dinamizar a vida musical. Então, parabéns, obrigado. Eu espero hoje não ser muito caótico na minha fala, porque o percurso desse tema envolve uma série de fatores, série de
subtemas tão interessantes que a gente acaba se perdendo. Eu acabo me perdendo, né? Então, eu espero ser o mais sucinto possível e não muito prolixo, né? Eu escolhi esse tema porque eu acho que é uma coisa que tem uma dimensão, ao mesmo tempo, prática, né? Técnica, né? Pragmática, né? Do lado da performance, do lado da execução, do lado né? Da atuação musical, mas também tem um lado que tem uma dimensão filosófica, né? Que tem uma dimensão artística e até mesmo espiritual. Eu acho que a gente pode até chegar lá. A questão realmente do registro da obra de arte, como fazer isso, né? Como colocar no papel uma manifestação artística que é efêmera, que está presa no tempo, né? A música, né? No caso da literatura, da pintura e da arquitetura, elas podem ser congeladas, né? Elas podem ser né? presas dentro de um contexto, né? Dentro de uma moldura, né? Vamos falar isso metaforicamente. Mas no caso da música, não. A música é feita de momento. Cada vez que a música é feita, ela é diferente, né? Cada vez que ela é realizada, ela nasce de outra maneira, né? Então, assim, o registro das obras de artes musicais é sempre um mistério. É uma coisa que a gente tem que ter isso em mente, né? E que frequentemente não se leva em conta, né? Na educação musical moderna, toma-se por garantido que a teoria musical é um sistema matemático completo, né? E amadurecido, que atende todas as necessidades, né? Que é possível, né? Registrar uma ideia musical, né? Uma inspiração com esse sistema de notação, de teoria musical, que é um fruto quase esse milênio, né, de música ocidental europeia. E não é verdade, né? A gente sabe disso, que a notação musical, mesmo para a música de hoje em dia, né, para a música do século XIX ou a música contemporânea, ela chega a um certo momento que ela não consegue representar com exatidão o que o compositor intenciona e cria um equívoco, né? Um abismo entre a ideia do compositor e a compreensão do intérprete. Esse é um dilema que a gente tem que conviver em todas as épocas. Eu abro dessa maneira a nossa conversa porque, assim, às vezes a gente parte de um pressuposto, tem um clichê nessa conversa de que a notação musical ela foi melhorando e que ela foi evoluindo de uma certa forma, ela foi progredindo, de modo que o que é anotado, o que é registrado no século XIX é o suficiente, né, para o intérprete compreender a ideia do compositor. Né? Se fala muito não, é só tocar o que está escrito, né? A educação musical é muito baseada nessa ideia, né, do músico executante, né, do operário musical. Ele lê o que está escrito e não tem muita opinião sobre aquilo, porque está escrito. É como se fosse realmente um funcionário, né? Se alguém for falar alguma coisa, ele fala, mas está escrito assim. Essa é uma típica atitude de um músico de orquestra, digamos assim, engessado, né, não quero entrar em adjetivos, né? Mas é uma postura que não participa do ato musical, ela é indiferente, né? Porque está escrito, então, né? Não sei como ilustrar isso, mas é uma ideia pejorativa que eu tenho, né? Desse tipo de atitude musical, né? E não é verdade, né? Por mais preciso que seja, né? Uma escrita do fim do século XIX ou do século XX, existem coisas que a gente tem que intuir e coisas que a gente tem que herdar. Então, o que eu quero dizer é que na história da música, né, a música ocidental, né, europeia, tudo está baseado, no fundo, em heranças, em legados
recebidos, seja por professores, seja por uma cultura nacional, né? Hoje em dia, por gravações e registros mais físicos e palpáveis, né? Porque, Perdão. Não, sobre isso é tão importante o que ele está falando, né? Porque temos muitos estudantes aqui, né? E eu não sei qual é a oportunidade que muitos estudantes que estão aqui tiveram de, inclusive, ter contato com outras referências de notação de outras épocas, porque nós temos a ideia de que as partituras que a gente tem, o músico hoje, elas estão nesse formato definitivo e acessível para a nossa forma de ler, né? E trouxemos aqui alguns exemplos para vocês observarem, né, principalmente os estudantes, que é importante eles terem talvez esse raio, né, que a gente estava falando outro dia, caiu um raio na cabeça, assim, opa, nem sempre foi assim, e como nem sempre foi assim, precisamos entender esse percurso, caminhar com essa história, né? Então, é tão importante, é fundamental isso que o Luiz está falando, porque como músicos, como estudantes, né, assim como eu comecei no festival de Juiz de Fora com o Luiz Otávio, né, que foi meu mestre, quanta coisa ele me despertou, porque realmente quando eu vi que, bom, não é bem assim, as notações musicais mudam, a linguagem muda, e isso é fundamental, porque isso rompe vários lugares confortáveis que nós temos, né? A gente está num lugar muito confortável de achar que está tudo pronto, e não é assim, não. Então, é perfeito, assim, o Luiz fala sobre isso porque é muito importante. Então, quando quiser, Luiz, a gente pode mostrar aquele exemplinho. Vamos, eu vou chegar lá. Eu só queria chegar, porque assim, eu acho que eu quero chegar no barroco, que é, na verdade, o tema principal, porque é no barroco que a gente vai constatar esse gap, né? Esse abismo entre o registro e a obra de arte, de uma forma contundente e misteriosa. Por isso que existe esse problema, né, da interpretação da música barroca. Mas eu quero estender isso de uma forma geral, que a notação musical, ela é, até hoje, ela é uma aproximação o que eu falo, essa pergunta, onde está a música? A música está fora do papel. As bolinhas do papel, elas são uma mensagem aproximada e difusa e nublada do que é realmente o que acontece depois. Seja a Sagração da Primavera, seja, sabe, a Sinfonia de Shostakovich ou a Sinfonia de Brahms, né, o Concerto de Tchaikovsky para o violino. Aquilo que está lá não representa a beleza. O que a gente consegue fazer para aproximar dessa coisa são as heranças, são as tradições, que mesmo inconscientes, elas estão presentes. Não estou dizendo que necessariamente que é aquela coisa do professor que ensinou, que é verdade, né? Por que se toca dessa maneira? Porque o outro que ensinou com o outro. Isso é a arte, o artesanato é baseado nesse tipo de transmissão de legado, né? É assim que se sobrevive, né? Porque é tão impalpável, somente dessa maneira que a coisa vai, né, ao longo do tempo. E o que acontece nessa arte mais antiga é que houve uma ruptura, uma espécie de corte, né, muito profundo e muito sangrento que interrompeu várias tradições e vários legados, que foi o caso do fim do século XVIII, a transição do Ancien Régime para o Nouveau Régime, da Revolução Francesa. Esse corte, essa guilhotinada artística, eliminou uma série de coisas que estavam correndo e sendo transmitidas e sendo herdadas de uma hora para outra, de modo que depois foi difícil da gente atar os nós e os fios. Então, o que a gente vê é que a gente pega essa música do passado e essa partitura, ela está ainda mais distante ainda da música do que, por exemplo, o concerto de Tchaikovsky e da Sagração da Primavera, porque os nós, os fios foram cortados, né? Então, a grande aventura da música antiga é a gente aprender, pelo menos o máximo possível, essas tradições, essas práticas, esse gosto, esse contexto, esse cenário, né? Para tentar
montar de novo os caquinhos dessa ruptura brutal que foi a mudança do classicismo para o romantismo. E isso não envolve só a notação, é o gosto, porque a notação ela é incompleta, né? No caso desse Ancien Regime, dessa música do passado, aí a gente pega desde a Idade Média, né? Porque a notação musical iniciou-se na Idade Média, né? Então a gente tem assim, a Idade Média tem um tipo de notação, você falou, né, Raquel, do tipo de notação, quer dizer, essa parte visual, essa parte estética, né? Essa também ela não é fundamental, mas ela influencia muito né, a absorção, né, da obra de arte, né? Os neumas gregorianos, se você anota aquilo com a notação moderna, aquilo meio feio, né? Se você põe aquilo na notação original, aquilo já te dá uma atmosfera, né? Então, assim, a notação de época, digamos assim, ela passa também algo da obra de arte. Então, isso não é para ser descartado, né? Na Renascença, né, a polifonia renascentista que durou séculos, né? Aquela notação, aquele jeito, todas as partes separadas, né? E aí no Barroco a gente vê o início, uma espécie de Big Bang, que a gente sabe, quem não sabe passa a saber. Nós somos todos filhos do Barroco, né? A música essa nossa é toda fruto da Revolução Barroca, né? A música popular, né? A monodia, a canção, né? O acorde maior, menor, o modo maior, menor, né? A música instrumental, a ópera, tudo isso são coisas barrocas. Então, quer dizer, é um fenômeno, né? Não seria nenhuma revolução, é um nascimento de um outro universo, né? Então, a gente precisa compreender esse universo para depois também entender tudo que vem depois. E aí que começa o problema, porque nessa época, esse universo estava todo imbuído de práticas e tradições que foram interrompidas, como a improvisação, como a compreensão do texto musical como um texto retórico, né? A ideia do compositor-intérprete, né? Quem tocava era também um compositor, então muitas coisas eram deixadas de lado porque não eram desnecessárias serem registradas. Então essa precariedade que muitas vezes os músicos reclamam ou sei lá, discutem que as partituras antigas elas têm muito pouca indicação do que fazer, é um pouco essa atitude que eu falei no começo, que eu desprezo, né? Do músico falar assim, não está escrito, então eu não fiz. Né? Como se fosse um funcionário, né, de escritório. Né? As coisas, às vezes, não estão escritas porque elas são evidentes, elas são óbvias, elas fazem parte de uma gramática, de um léxico. Né? Então, naquela época, se tomava a música como um texto. Então, todas as regras gramaticais estavam implícitas nas bolinhas, nas notas. Não havia necessidade de você ter que explicar, faça crescendo aqui, abaixa aqui, não sei o quê. Houve, na verdade, um emburrecimento da educação musical a partir essa explicação das coisas óbvias, porque os músicos perderam essa iniciativa de exemplo simples, tem a fuga, depois tem o contratema, não é? O tema, depois o contratema. É claro que o tema vai ser mais forte e aí quando acaba o tema, você continua, você toca mais piano, porque outra voz vai tocar o tema. Você não precisa escrever isso na partitura. Esse é o pensamento barroco. Para que vai falar piano? Porque, e aí a gente abre uma avalanche de convenções musicais que estavam no ar e na verdade são bastante evidentes, não é nada, não é nenhuma quimera, mas que não estavam registradas na partitura, porque a música não é a partitura. Então, o axioma, a frase-chave, é que a música não é a partitura. Isso é uma coisa que, para um estudante, para um músico desse, engessado, pode parecer uma frase assim, hipócrita, ou uma frase assim, provocativa, mas é a pura verdade, tanto para a música barroca quanto para Stravinsky, mas principalmente para essa música antiga.
que o que está escrito ali é um sketch, é um esboço, é quase como se fosse assim, o mínimo para aquela música não ser esquecida, ela não virar pó no tempo. Dessa forma, pelo menos, ela está registrada. Mas não quer dizer que ela está imortalizada ali. Ela precisa da finalização, que é contribuição do intérprete, do leitor, do orador, né? É a retórica. Essa música precisa ser lida, ela precisa ser feita, né? E aí entra. Diga, Raquel. Eu lembro de um ensaio, gente, maravilhoso que teve na EMESP, com o Luiz trouxe o Sigiswald Koiken, que é esse personagem da música antiga, maravilhoso, é um mestre, né, um guru. E eu lembro, isso ficou muito marcado para mim. Então, a gente estava já com as partituras lá, né, todo mundo, assim, para tocar todas aquelas notas, aquele ornamento, aquilo tudo. Aí ele percebeu que a gente estava muito no texto, né, no texto musical. E ele falou, não, peraí. Vocês têm que ler a música, não aqui na frente, é por aqui, por trás. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, e aquilo deu um clique, ou seja, o que a gente precisa extrair daquela peça não é o que está aqui, nessas mini sinais. Isso é o mínimo, né? É o mínimo. E a gente estava tão preocupado em falar letra por letra, sem entender o texto. Então ele parou o ensaio e falou, pera. Vocês estão lendo letra a letra, vocês têm que ler aqui, ó, por trás. Aquilo que deu um impacto, assim, imediato. Eu falei, gente, é isso. Na verdade, não entendemos essa obra, não estamos mergulhando no conteúdo dela que está por trás, não está aqui. Isso é tudo tão mínimo, né, Luiz? Isso aqui é uma referência mínima para a gente, claro, conseguir pronunciar, não é? É como um texto, você pronuncia aquelas letrinhas. Mas não adianta se você não entende de onde vem aquela linguagem, de onde parte o contexto, né? Então é só um parênteses, porque isso para mim foi um clique, foi um desses raios bons que dão na nossa cabeça. Maravilhoso. Nunca mais esqueci. Típico do Sigiswald. Assim, eu recebi raios desse assim, a vida inteira, né? Que eu convivi com ele 16 anos. E assim, é coisa de iluminado mesmo, adepto, né? É uma maneira de, em uma frase, fazer você levar um banho, né? E é isso. É aquela coisa. É claro que a noção da gramática, a notação musical, gente, é uma grande invenção, né? Ela é uma matemática muito bonita e sem ela, imagina, tudo teria sido perdido, né? Toda a obra de Bach, eu falo sempre de Bach, porque tudo isso tinha virado, né? Então, o sistema de notação musical é muito eficaz. Mas eu quero dizer com essa minha pergunta retórica, onde está a música? Ela não está no papel e não está na notação, ela está na compreensão dessa mensagem abreviada que está no papel. E no caso do Barroco, essa mensagem abreviada, ela toma proporções, às vezes, assim, hiperbólicas, né? De exagero. A gente pode até começar a dar um exemplo agora. A questão da ornamentação é uma prova disso. Era comum as obras serem impressas e vendidas na forma, o que em retórica chama inventio simplex. Era a versão simplinha e esquelética, como se fosse uma espécie de um DNA daquela frase. Só que o que era tocado era completamente floreado, completamente, né, dependendo de cada nível de virtuosismo do intérprete, aquilo era complicado, aquilo era enfeitado. A ideia do ornamento, ornatus, é justamente do enfeite, né? Isso é uma coisa muito barroca. E o enfeite era feito segundo o gosto do decorador, né? Então, o que era vendido era um móvel básico, era ali a furnitura mínima. E depois, essa decoração, essa disposição na sala do que você ia fazer com esses móveis e a decoração era a contribuição final do artista-intérprete, né? Então, a ornamentação é uma prova de que realmente a notação não é a música. Podemos mostrar, então, aquela... Vou mostrar. Olha, uma coisa boa da gente mostrar que a gente viu aí, né, que é o Corelli, né, que é um paradigma da música italiana, as sonatas do Opus 5,
venderam que nem água, assim, quer dizer, esse gosto coreliano se disseminou pela Europa inteira e se tornou sabe, um pilar. Todo mundo imitou a música do Corelli. E o que foi publicado na famosa série de sonatas do Opus 5, a gente vai mostrar aí a primeira sonata, é justamente isso, a versão esquelética, a versão Inventio Simplex, que se a gente olha só o que está ali, a gente fala, nossa, mas que musiquinha. O Corelli era considerado o maior violinista da Europa de todos os tempos. Ele era tão célebre que quando iam falar o nome dele, eles falavam Signor Ilustríssimo, Maestríssimo del Violino, Arcangelo Corelli. Ele tinha que ter todo esse aparato, porque ele era muito, muito renomado e respeitado. Aí você olha essa partitura, parece uma música de criança, né? É muito simples, porque justamente ali está só a base, como jazz, como, né, como chorinho. E o que se faz, né, essa edição posterior, de 15 anos depois, não me lembro bem se era 15, com os ornamentos possivelmente que ele tocou, mostram e que os violinistas tinham essa prática de ornamentação chamada fioriture, que é floreio, justamente aquela coisa, né, da decoração, que vai muito além das notinhas simples publicadas. Quer dizer, tem um gap aí da nossa ideia de que o que está escrito, né, é o músico que vai falar, está escrito, eu estou tocando. Né? Não falou. Vamos dar uma olhadinha nisso para vocês perceberem o nível da complexidade? Vou compartilhar. Por exemplo, esse primeiro comecinho é só uma espécie de frase introdutória, grave. Né? Então, a versão que todo mundo comprava nas bancas era assim. Já está muito bom, né? Mas a versão publicada depois, que o editor jura que é o Corelli que tocou, não importa, mas é um bom exemplo de ornamentação dessa época, Isso em 2 compassos, né, Luiz? Os 2 primeiros compassos. E a ideia do ornamento do floreio, da fioritura, do rebuscamento, né? Mais para frente até melhora um pouquinho, porque é uma frase mais extensa. Adagio, né? Eu vou pular o allegro, porque esses ornamentos floreados assim eram mais comuns nos movimentos lentos, né? Onde você tem mais espaço para esse tipo de desenho musical, né? Então esse adagio, eu vou tocar aqui a versão esquelética. Aí tem, então, a versão... A gente percebe o esqueleto embaixo, mas em cima disso tem todas essas rendas, todo esse exagero, que é a ideia do barroco mesmo, do ornamento. O ornamento está aí para enfeitar, ele não está para poluir. Né? Então, isso aí é um típico exemplo de ornamentação do início do século XVIII, né? Que a gente chama, para simplificar a história, de fioritura, mas existem outras. Né? No início do século XVII, esse tipo de música instrumental começou justamente com a ornamentação, chama diminuzione, que era a música vocal, os motetos, né, a música oficial renascentista, que foi sequestrada pelos instrumentistas, começaram a tocar essa música. Só que é muito chatinho nos instrumentos, fica lá, miséria, é muito bobinho, né? Aí o que acontece? Entre as bolotas grandes, você começa a colocar um monte de bolotinha pequena, um monte de notinha. Né? Isso é a música instrumental. Essa diminuição das notas pequenas é o início do barroco. Então, a ornamentação, a profusão, o exagero, né, de coisas vai junto
com uma prática musical. Uma prática musical que não está necessariamente anotada, porque ela era feita e ela era herdada. É o que eu falei no início da nossa conversa, que a música clássica, ela é toda herdada. Se a gente pega uma rapsódia, né, uma esquerda de Chopin, se cair em outro planeta só com aquela partitura, não é possível a gente ter aquela ideia. É simplesmente porque a gente tem aquilo no ar, por mais que a gente não reflita sobre isso, né? Mas no caso da música barroca, essas tradições se perderam, né? Então a gente tem que recuperar e torcer para ser mais ou menos o que a gente acha que é o certo, que também a gente nunca vai saber, né? Então é o que eu ia falar. Raquel, você me ajuda? Não. Sim, sim. Eu acho que fica muito claro, né? Vocês viram que em 2 compassos, só naqueles 2 primeiros compassos, né, quanto ele tem ou melhor, o quanto ele não tem de uma prática musical que, como o Luiz falou, fazia parte. Então, ela não era necessária ser escrita e descrita, né? Aquilo era o suficiente para indicar um caminho. E esse caminho, a partir do conhecimento que se tem, você consegue construir, é claro. Você precisa conhecer a linguagem, né? Assim como eu participo muito do choro, né? O movimento de choro. É a mesma coisa, a gente tem a linguagem do choro, a forma de improvisar no choro, a forma de conduzir aquelas melodias do choro dependem de você entender a linguagem. Não dá para você sentar ali e ler a partitura do Jacó do Bandolim e achar que vai sair um chorinho. Não sai, minha gente. É a coisa mais frustrante. Quando eu cheguei, né, eu falei, eu vou sentar ali, vou... que tá, eu consigo ler a partitura, né? Você fala, eu consigo ler. Nossa, eu levei um caldo, porque não adianta, não basta ter a tradição, ela é mais forte do que a notação. A notação é simplesmente um fio, ele te dá um fio claro, sem aquele guia, acaba dependendo muito das compreensões e da memória auditiva, né? Aí, sem esse fio, se não houvesse a tradição, se perderia. Então, ainda bem que tem um fio, que é um registro. Mas, mais do que isso, minha gente, não tem. O resto é você descobrir, porque senão a gente passa vergonha. Maravilha. Você falou aqui exatamente isso. É um exemplo vivo que você vivencia, né? A coisa do choro. Esse choro é feito, você sabe o que tem que fazer, papapá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque você aprendeu e o outro aprendeu com o outro e chegou lá no Jacó do Bandolim. É a perpetuação do gosto, a perpetuação das práticas. É um pouco como, por exemplo, as valsas de Strauss, que até hoje são feitas e isso não está na partitura. E todo mundo sabe, não, quem dera se todas as práticas barrocas fossem assim óbvias. A gente fala, é claro, a gente sabe que o Corelli... O problema é isso que eu falei, a guilhotina foi muito séria, interrompeu com essas práticas todas, e que isso é muito grave, gente, porque essas práticas é a origem de toda a música que vem depois. Inclusive então, o choro. Inclusive, eu falei da música popular e tudo. Então, quando a gente recupera esse pensamento, essa atitude musical, a gente passa a ver tudo que vem depois de uma outra maneira. E isso é irreversível. Isso muda uma mutação, né? A gente vai passar a ver a Sinfonia Fantástica de Berlioz, né? A Sinfonia de Brahms, né? A música de Wagner, completamente diferente. Por quê? São todas filhas do Barroco. E o Barroco tinha elementos, ingredientes que, infelizmente, foram sepultados. Esse, por exemplo, da questão da liberdade, né? Quer dizer, o trânsito que o músico pode ter na notação musical, isso é uma coisa que se perdeu. Hoje, essa sacralização da partitura, isso cria um engessamento da interpretação. Não pode, porque não sei o quê. Não, isso nunca aconteceu. Né? A ideia de fazer os prelúdios, as cadências, a ornamentação, inclusive na época de Beethoven, na época de Chopin, né? Isso sempre estava ali no ar, né? Um exemplo também que eu acho que é bom a gente colocar aí, aproveitando que eu estou com o violino na mão, vocês viram essa coisa da fioritura, né? Que não estava escrita, mas era porque as pessoas sabiam fazer e isso estava no gosto, era parte do sotaque, né? Do barroco tardio.
A gente pega, por exemplo, um sujeito mais criquinha, como Bach, né? Esse homem, esse é diferente, né? Ele tinha uma capacidade de anotar, ele tinha um domínio da ciência musical que está além até de muitos compositores de 200 anos depois. Quer dizer, o que ele conseguia fazer com a teoria musical é de uma sofisticação, né, de ritmos e de precisão, de agógica musical, né, de fraseado, é muito diferente de todos os outros compositores. É como se ele, de uma certa forma, desconfiasse do que as pessoas iam fazer com a música dele. Eu tenho sempre uma impressão assim, entendeu? De que ele tinha uma consciência tão grande do grau elevado da ciência musical que ele recebeu, que ele registrava essa música de uma forma muito esmerada, né? Então, por exemplo, o primeiro movimento da sonata em sol menor, para violino solo, né, das sonatas e partitas, é um exemplo impresso das fiorituras, da tradição da fioritura, né, de Corelli, né, da música italiana. Só que ali o Bach ele já embute, ele já imprime dentro da Inventio Simplex a ornamentação. Então a ornamentação vem gratuita. Esse é, inclusive, uma das grandes coisas que a gente usa no estudo da música antiga para aprender a fazer ornamentação. Quer exemplo melhor do que esse? Bach, o grau de sofisticação e de criatividade dessas fiorituras, né? Tudo que é um desenho assim, a gente pode chamar que é um floreio, né? Em Bach, nada é banal, nada é primário, assim, né? Tudo tem um cuidado para sair do trilho um pouquinho, para fazer sempre uma coisa inteligente, interessante. É como se ele estivesse sempre dedicando essa música às pessoas muito inteligentes, né? Então, isso aí é um grande exemplo de fioritura de um cara maravilhoso, né? Mas, na verdade, é a tradição de Corelli, escrita nota por nota. Então, quer dizer, a notação não é a música, mas algumas notações vão além. Mesmo assim, o que está escrito não transmite o que tem que ser. Uma prova disso são interpretações modernas, tradicionais do violino, né, tradicional. Hoje em dia, todo mundo já mudou um pouco, mas durante muito tempo isso era tocado de uma maneira insuportável. Por que era insuportável? Porque não havia distinção do que era inventio simplex e ornamento. Tudo era tocado de um jeito só, né? O floreio, gente, o ornamento, ele tem que ser enfeite, ele tem que estar por cima das coisas, né? Então, quando a gente toca de uma forma literal, né, sacralizada, a gente elimina esse conceito da fioritura, né, que ela está por cima, ela está floreando, né? Então, a gente tem que saber ler essa partitura dessa maneira. O que é básico, o que é intrínseco, né? E o que é só enfeite, maquiagem, cheiro, né? Isso é a notação barroca. Esse é o enigma da música que não está na partitura. A gente saber separar o joio do trigo. O que é muito importante e o que é simplesmente um enfeite, né? Então, olha só, eu queria que vocês sentissem o paralelo com aquelas fiorituras lá que eu tentei mostrar para vocês, né?
Bom, vou soltar aí. Né? Belo, que belo. Belo, 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 porque, vocês viram o nível de inteligência musical nos ornamentos. Quando a gente vê dessa forma 3D, eu costumo ensinar para os alunos como se, de repente, a música tem vários relevos. Em vez dela parecer essa pintura egípcia, assim, que está todo mundo assim, tem altos e baixos, tem relevos, né? E Então, quando essa a gente vê dessa maneira, os ornamentos eles pulam para fora do papel. Eles têm uma elasticidade que se apoia na inventio simplex, na música que está ali, né? Por exemplo, esse começo é típica encadeamento de acordes para determinar, falar, olha, gente, a sonata em sol menor, vai legal, vai começar, e aí em cima disso ele isso não tem mistério, sabe? É uma coisa assim que parece assim que a gente dá uma espécie de genialidade meio romantizada. Isso faz parte de uma praxis. É que esse ornamento é maravilhoso, é Bach, né? Mas isso fazia parte da, sabe, da rotina dos compositores, intérpretes e dos intérpretes. Então isso é muito sério. é de A uma, gente se diga. é de uma tamanha inteligência, né? Porque a gente pensar essa obra, esse ano ela faz 300 anos. Ela foi escrita em 1720. Então, esse ano ela faz 300 anos. Então, é incrível a tamanha inteligência e o domínio, né? E é tão forte, é tão bem estruturado que nós conseguimos nos reaproximar dessa obra através da inteligência do próprio compositor, que deixou esse rastro para nós, não é? Porque é isso que a gente está falando, existe um fio, é um rastro, mas é um rastro tão bem feito que a partir da sua própria notação, da sua própria concepção, conseguimos nos aproximar da inteligência que está por trás dessa obra, né? Então eu acho incrível que essa peça durou 300 anos e durará mais, 300 e 500 anos, porque é isso, né? É a sabedoria. Sabedoria. Assim, e o caso de Bach, né? Esse cara não veio daqui, não. Eu tenho uma visão muito clara, não sei o que as pessoas acham, mas eu tenho uma visão mais espiritual, assim, ele recebeu, ele foi um adepto, porque a qualidade da inteligência é muito para sair de uma pessoa só. É como a gente pensa, por exemplo, no caso de Shakespeare, né? Que é um cara assim, ninguém entende essa história, ele era um comerciante, ele é dono de teatro, pode de repente escrever uma obra que fala das coisas mais, né, e da forma mais bela. E Bach é assim. Então, Bach vai durar. Mas muitos compositores barrocos não duraram. Eles foram sepultados porque o fio foi cortado. Né? Então, por exemplo, Lully, Rameau, Corelli, né, são compositores que dependiam muito de um léxico, de um contexto. Essa música precisava disso para respirar. A música de Bach ela é meio alienígena, ela não, né? Mas a gente pode usar ela para a gente chegar de novo nesse elo perdido, né? Por exemplo, na música de Corelli, a gente entender essa arte da ornamentação, né? Então, assim, essa aproximação com a partitura dessa forma autoral, né? Da gente pegar e ler ela de uma forma mais criativa e mais caótica também, é uma coisa que vem do barroco e que foi perdida. Né? Então a gente pode imaginar que a música de Wagner também pode ser vista dessa maneira. Eu tenho essa teoria, entendeu? Outro bom exemplo também é a questão do baixo contínuo, que é contundente. A música barroca é toda embasada, toda construída em cima da ideia do baixo contínuo, que na época chamava de fundamento. Olha só, o fundamento. Era aquela coisa que estava contendo toda a música. A gente pode imaginar assim, se a gente perder todas as partes e sobrar só o baixo contínuo, a gente consegue reconstruir toda a peça, porque ali tinha o baixo, né, que era o fundamento, e as harmonias registradas. Então, quer dizer, era uma espécie de código, DNA, né, da peça. E o que é mais assim assustador para a gente, que uma coisa tão importante era registrada de uma forma esquemática. Uhum.
que é né, a chave da, né, da obra de arte era escrita de um jeito abreviado, que era para ser feito cada hora de um jeito. O que é que eu digo cada hora de um jeito? Eu vou mostrar para vocês. O baixo, né, vinha escrito. Em cima dessas notas, né, de repente você pode colocar só um pouquinho do Corelli, né? Isso. Para o pessoal ver os números em cima das notas dos baixos eram as cifras, um pouco que nem hoje na música popular. Só que a lógica é um pouco diferente. Tá vendo aquelas numerozinhos? 6, 4, 6, 5. Isso era a harmonia, eram os acordes que precisavam ser tocados. Isso a gente aprende hoje, quer dizer, todo mundo aprende mesmo, né? Porque escravismo isso faz parte da prática e do métier, né? Mas olha que coisa curiosa. É criptografado, é um hieróglifo. O segredo da peça é feito de um jeito ambíguo, porque não mostra direito como é que você tem que tocar. Então, uma passagem dessa aqui, assim... Por exemplo, ó... Existem várias maneiras de você realizar o baixo, né? As harmonias. Né? Isso ia de acordo com o gosto, né? Ia de acordo com o contexto, né? Se era uma coisa mais agressiva, se era uma coisa mais, né, cantabile, se era uma coisa mais de lamento. Né? Então, esse tipo de realização da harmonia estava totalmente aberto para o intérprete, para o instrumentista. Isso é muito sério. Isso aí só tem paralelo na música popular. Também, né, Raquel? Eu ia falar isso. É muito interessante que na prática do choro, para fazer o baixo, temos o violão 7 cordas. Para fazer a harmonia do recheio, temos o violão de 6 cordas e o cavaquinho. Né? E eles têm pela prática, justamente pela tradição, eles se distribuem de forma que, ao realizar a harmonia, eles não se batem, digamos assim. Eles preenchem tessituras diferentes para poder realmente, né, tirar o máximo daquela harmonia. E tem uma forma de ornamentar. Inclusive, quando a gente fala o violão de 7 cordas faz a baixaria, ele faz aquela linha, né, no baixo, que é a condução do baixo, e é uma prática que veio do barroco, né? Que é como conduzir a linha do baixo de forma a formar uma melodia no grave, além de fazer também os acordes. Então, o violão 7 cordas é uma versão brasileira do cravo, de uma prática do cravo, digamos assim, né? Dessa tradição de transformar um instrumento que é de harmonia e melodia, né? Trazendo o fundamento. Então, digamos que, se a gente pode fazer um paralelo, né? O fundamento do choro é o violão 7 cordas, ele que traz, né? E é muito bonito isso, porque realmente eles exploram essa parte dos números, não está anotada, mas os músicos sabem. Eles, inclusive, buscam regiões no braço do instrumento, mais agudo, mais grave, no médio, para fazer as costuras da harmonia. Né? Então, é de uma inteligência também, eu acho um choro, assim, é de uma inteligência. Eu recomendo a todos vocês, músicos também, e amantes da música, escutem o choro de uma outra forma. Vocês vão perceber ali um universo que é para lá também de maravilhoso e brasileiro lindíssimo, né? E assim, nossa, total, assim, e o que eu acho mais legal também, é brincadeirinha minha, assim, que todo mundo aprenda a alegria que esses músicos têm de fazer a música, que é uma coisa contagiante e que é uma coisa que não acontece muito na música erudita, essa ideia do erudito, do clássico sisudo e chato, isso é horrível. Né? Essa é a grande lição de pessoas com um conhecimento musical sofisticadíssimo, super eruditos, tocam com uma alegria de viver, que eu acho que esse é o grande propósito da arte de fazer música. E eu acho que perdeu, né, Luiz? Mas eu acho que era assim. Eu acho que a questão é que a gente ficou congelado num tipo de imagem do músico. O músico se distanciou da sua plateia, né? Isso foi um movimento histórico também, principalmente no século XIX.
o instrumentista passou a ser quase que um ser intocável, né, algo assim que vinha do... Né? Então, essa áurea, né, que foi criada... E o evento musical, assim, ele se engessou, né? A era vitoriana, né? Deixa eu imaginar que o fraque, que hoje é um traje oficial de orquestra sinfônica, que é um absurdo, é um horror, todo mundo detesta. Isso é uma roupa oficial do século XIX e que não era só dos músicos de orquestra, não, era de todos. A plateia, todo mundo estava assim. Quer dizer, é um eco, um resquício dessa atitude empoada, completamente artificial, né? E cheia de artificialismos que não tem cabimento mesmo, né? Que isso foi um veneno. Fez parte de um contexto, de uma época, mas a gente, de alguma maneira, congelou nisso e não refez, né? Isso, assim, que a gente está falando, a coisa da partitura, da notação, tem a ver muito com isso, com o trânsito mais elástico com a obra de arte, tem a ver com isso, com essa alegria que eu falei do choro, entendeu? Da gente simplesmente ter a autoridade, a coragem de se relacionar com a leitura do documento musical de uma forma mais alegre e mais como uma criança, sabe? Brincar mais. As crianças brincam sério, né? A criança, quando está brincando, não é bobagem. Então, brincar com uma criança, né? Eu sempre falo isso em ensaios, né? Em 3 línguas importantíssimas, né? Para cultura, o inglês, o francês e o alemão, tocar e brincar é a mesma palavra, né? Jouer, play, spielen, né? Então a gente devia tocar como a gente brinca, como a criança brinca, né? Não brincar de zoação, né? Então, assim, a aventura da notação musical, eu volto sempre para esse paralelo, que eu acho que é muito sério. Por isso que eu falei que essa conversa de hoje tem um lado pragmático muito legal, assim, muito prático, mas eu acho que a gente extrapola para uma coisa muito séria, que é a questão da atitude musical, uma coisa de uma filosofia sobre a arte, e ainda mais de cima com a questão do nosso espírito mesmo, de o que a gente quer com o ato de fazer música, né? Onde é que está a música? No papel não está, no instrumento não está, né? Então, bom, isso é para outra hora, né? Então, acho que assim, essa história do baixo contínuo, que imagina que é o cimento, né? Ali a fundação da composição barroca. Se a gente pensa que até mesmo Bach, que era um cara que vocês viram ali né, as diminuições, as fiorituras dele, escrita com uma precisão, né? Os acelerandos, as síncopas, está tudo ali escrito, né? Mas até mesmo Bach colocava no térreo dos seus edifícios o baixo contínuo com as cifras. Claro que era ele que tocava, mas era uma prática, era uma língua internacional, né? Onde a improvisação, né? Onde a contribuição do intérprete alterava profundamente o resultado. É o que a gente vê hoje em dia com essa belo revival da música antiga, né? Músicos excelentes, né? E a gente pega versões da mesma peça que ficam completamente diferentes, porque a manipulação do texto musical é feita com tal autoridade, coragem, né, e intervenção, que o resultado fica completamente diferente. Isso assusta muitos músicos tradicionais, falam, ué, mas como? Oh, a sacralização da partitura, né? Quando a gente deixa isso de lado, a música continua ali, mas ela toma o tamanho, né, da pessoa. Não fica a pessoa usando o sapato apertado demais. Fica todo mundo confortável dentro do próprio território. Isso é uma grande lição barroca, que se perdeu, ela se engessou, que a gente está falando agora, ela ficou com fraque, né? Mas que a gente, quando recupera isso, toda atitude em relação ao ato de fazer música muda para sempre. Não é à toa que você faz chorinho como você faz música clássica. Para você não tem barreira, né, Raquel? Mais ou menos, hein, minha gente? Não, mas eu tenho que aprender. Olha... Não, mas a ideia é essa, sabe? Porque eu acho nessa música periférica, essa que não está engessadinha na sala de concerto, que está estrangulada, né? Ela está sufocada, isso está acabando, né? Toda essa música outsider, né? A música folclórica, o jazz, a música popular de qualidade, o chorinho, essa música tradicional europeia, malucona, meio étnica,
a música barroca antiga, maluca de instrumentos antigos, todas elas comungam da mesma atitude, que é a intervenção do músico, quer dizer, a autoridade do intérprete de alterar, né, de transformar e criar, né? Não vai reinventar, né? Mas ele vai contribuir e também de enxergar os documentos musicais de uma forma mais relativizada, né? Menos escrita em diamante e em bronze, entendeu? Como se não mexe aqui, senão vai morrer, né? Essa ideia das salas de concerto, que são do século XIX, né? Que tem essas efígies, né? As caras, assim, né? dos compositores, essa sacralização, como se aquilo fosse, de repente, um templo, né? Tudo isso estrangulou essa liberdade que os músicos tinham e deviam ter, né? Então, a notação musical dessa época anterior, ela parece que os compositores não escreviam direito, que os músicos modernos reclamam muito disso, que falta informação. Mas não, a informação está toda lá. Por exemplo, se você tem um treino maior de retórica musical, você sabe que aquilo ali tem que ser legato, porque é graus conjuntos, se tem um salto um pouquinho mais, né? Se tem uma dissonância, tem acento ali. Quer dizer, a compreensão dessa gramática musical do ponto de vista de declamação, né, de discurso, dispensa qualquer tipo de redundância, né, de marcação assim, explícita, né? Por isso que ela parece incompleta, mas ela não é. Tudo ali está muito já subentendido, né? Posso pegar uma carona nisso? Vale. Tem um exemplo que a gente trouxe para vocês também. Então, se segurem na cadeira aí, para quem nunca viu, porque assim, é impressionante para quem nunca viu. Uma anotação do século XVII. Então, que também dá um tapa na nossa cara. Pelo fato justamente das transformações da escrita que a gente vai acompanhando quando a gente se permite debruçar nessas obras do passado, né? A gente encontra coisas como essa que vocês vão ver que está tudo ali, como o Luiz falou, na verdade, está tudo ali, mas para o músico hoje, né, o músico moderno, é muito difícil. Essa aproximação com essa notação é alguma coisa que dá um desconforto gigante, mas por quê? Ele está com outras referências que a gente precisa dar esse passo para, né, para entender. Alguns de vocês aqui já viram, porque foram, né, parte de festival, ou foram meus alunos, ou enfim, ou nos conceitos que eu fiz questão de mostrar, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Cauã, põe para a gente, por favor, obrigada. Olha aí, minha gente. Isso, né? Então, é uma anotação, é um facsímile, claro, impresso, né? Não Deixa é... eu tocar um pouquinho. Que aí Vai sim. lá. Sonata prima. Maravilha. Essa notação ela é muito inspirante, não sei se é inspiradora, né? Vale a ruptura com a notação moderna, porque aqui a gente encontra um eco dessa prática, um eco do gosto. Então, quer dizer, é sempre bom a gente ter uma fonte original, entendeu? Por que essas notas são todas separadinhas, assim? É claro que tem uma coisa de impressão de época, não sei o quê, mas isso dá uma ideia mais silábica, uma coisa mais dessa diminuizione que eu falei, das notas pequenas que vão, né? Então, essa é como uma pintura, né? A gente tem que sempre fazer, eu falo isso muito, né? A música também está nas outras artes, né? Na dança, mas na pintura, na literatura, na arquitetura, está lá. Todos os gestos musicais, eles estão também transpostos, né? Então, um gesto desse, ele está na pintura. A gente vai ver a pintura de Rubens, né? Ou de Rembrandt. A gente vai ver esse barroquismo, né? Então, quer dizer, é um exercício também de reflexão artística mais amplo, né? E uma partitura original, ela tem aspecto assim, pictórico de uma pintura, né? Então, ela traz para a gente uma
né? Uma fotografia do passado, como, por exemplo, o facsímile do manuscrito de Bach. Pelo amor de Deus, é a letra do homem. Quer dizer, por favor, toquem. E ele ainda escreve bonitinho, direitinho, dá para ler ali, não tem problema, não é como Beethoven, Chopin, tudo meio torto, né? Quando a gente, né, se aproxima disso, a gente está um pouquinho mais ali, né? Dentro do universo, né? Então, assim, o barroco precisa muito disso. Então, essa música, por exemplo, ela está muito distante da música de Bach, né? Essa sonata de Castelo, né? Isso tá 100 anos antes, né? Então, assim, a gente usar uma notação que é justamente 100 anos antes, ela ajuda a gente a ter mais inspiração, eu acho, assim, falando de uma maneira mais artística e menos acadêmica. A gente não sabe realmente o que a gente está fazendo, né? Uhum. Maravilha. Olha, eu gostaria muito de abrir para as perguntas, se você achar que tudo bem, Luiz. Claro. Se a gente puder abrir o espaço para comentários e perguntas, a gente tem ainda uns 20 e poucos minutos. Aí vocês ficam à vontade, pode abrir o seu microfone ou levantar aquela mãozinha que a gente abre para vocês falarem. Olha lá, o Jonas. Deixa eu abrir aqui, Jonas. Oi, querido, pronto. Olá, bom dia. Bom dia. Muito bom escutar vocês, animador. A pergunta que eu tenho, na verdade, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Luiz. A relação do corpo com isso tudo que tu falou, assim, não vou nem dizer algo específico, acho que com isso tudo, assim, da notação, da expressão, da busca, dessa coisa que está por trás, né? Eu acho que e essa pergunta vem também de uma experiência que eu tive com a Raquel, que eu fui aluno dela, e aí eu lembro muito de uma aula específica que eu tive com ela, que, enfim, era uma música da Partita 2 de Bach, e aí ela falando sobre isso que a gente está falando hoje, conversando hoje, aí ela colocou a mão nas minhas costas, assim, fez uma pressão, assim, aí, como se fosse um empurrãozinho, sabe? Tipo, quase dando esse exemplo, ó, não tá aqui, tá aqui. Só que a sensação corporal me deu esse clique, quase um insight psicológico, assim, mental e corporal, que aí eu fiquei levando para tudo. Então, enfim, para a vida, na verdade, né? Não só para a música. E aí essa coisa do corpo, que eu sinto que essa virtualidade que a gente tanto estranha é um afastamento do corpo, né? Que é cultural, bem antigo também, né? Como é que a gente pode explorar esse corpo, né? Em todas as formas, entendendo que não é só música, não é só som, né? É gesto, é movimento, é dança, é teatro, é tudo. Ó, muito bom isso, e porque eu falo isso muito, aliás, todos nós falamos isso muito, porque quando a gente mexe com essa arte de passado, a gente está sempre enfrentando esse compromisso com a coisa do belo, né? do agradável, do estético. Quer dizer, era uma barreira. Não se registrava artisticamente as coisas feias. Você não vai encontrar esse tipo de esse posterior, né? Então, no Barroco, na Renascença, a gente tem muito essa preocupação de entender essa beleza, né? Então, tudo tem que ser afinado, tudo tem que ser o fraseado bem feito, tudo tem que ser gracioso, nada pode ser um acento fora do lugar. Essa preocupação com o bom gosto, né? Que é uma coisa muito, talvez um pouco, às vezes, meio artificial, mas eles achavam que a arte não imitava a vida, a arte melhorava a vida, né? Os jardins franceses, né? Cortadinho, isso que era o ideal, né? Arvorezinha assim, né? Então, a atitude artística era sempre muito aperfeiçoada. Então, tem uma palavra que eu uso muito, que vem do livro Il Cortegiano, que é um livro renascentista de Castiglione, que virou uma espécie de livro de cabeceira, um manual para todo, como é que fala, aristocrata, de como ser um gentleman. Daí que vem essa palavra gentiluomo, que é o homem, né, o gentleman, né, o cavaleiro. E nesse livro tem um código de conduta de que como esse homem culto
chique e da alta classe deveria se comportar. E é um livro incrível que fala que esse tipo de pessoa tinha que saber se comportar na corte, de certa maneira tinha que saber dançar, tinha que saber tocar instrumentos, e tinha que saber lutar. Até a parte da luta, ela era estilizada, sabe? Eu fico imaginando uma fantasia assim, tipo, assim, na guerra, não sei o que, sempre tudo muito, muito bonito, né? E ele usa uma expressão aí que meio que se estendeu para outras coisas, chama sprezzatura. Sprezzatura é a arte de fazer as coisas mais difíceis como se não fossem nada. Então, você demonstrar o esforço, e o curioso é que hoje em dia, né, a gente vê os violinistas, né, quanto mais careta, quanto mais... todo mundo fala, nossa, o cara toca pra caramba, né? Isso é uma distorção que era completamente alienígena no mundo antigo. Isso era visto como uma demonstração de fraqueza e de mau gosto e de quase agressão, né? Então, quanto mais difícil aquilo, mais desdém aquilo tinha que ter a cara, entendeu? Então, as grandes passagens virtuosísticas tinham que ser feitas como se não fosse nada. Isso era uma demonstração de domínio, né? Uma demonstração de superioridade. Então, essa coisa que você falou do corpo tem a ver com... Eu prezo muito por isso, sabe? A postura. Eu acho assim, se a postura está bonita, a técnica está boa. Então, if it looks good, it sounds good. Isso tem uma relação aí, sabe? O pescoço torto e não sei o que tal. Isso é indício, é como uma coisa quase médica, sabe? Isso é indício de problema, né? Então, eu acho assim, a gente tem que olhar sempre para o espelho. O espelho é um grande professor, né? Só fala a verdade. E sempre essa ideia da sprezzatura, da elegância. Uma técnica elegante, um jeito de tocar elegante, gracioso, suave, né? Modesto, é um grande indicador de uma técnica que vai para uma direção boa. Tudo que é muito torto, muita coisa, pode puxar para o egocentrismo, para a esquizofrenia e para os problemas de costa, entendeu? Então, o que você falou é uma coisa muito importante mesmo. Esse cuidado com o corpo, ele vai direto na música. Ó. Mais ainda, ele vai direto na concepção que a gente tem de fazer música. Então, seja no cravo, no piano, a técnica boa é aquela técnica que é relaxada e que parece que não é nada. Isso vem lá da Renascença. Que maravilha. Esse sotaque eu amo, viu, Jonas? Adoro. Fiquei só ouvindo assim, que maravilha. Esse sotaque de Recife é uma coisa, né? Linda essa pergunta. Obrigada, querido. Muito bom que você esteja aqui. A Carla também levantou a mão. Deixa eu liberar a Carlinha. A Carla, que é uma das nossas queridas mecenas. Pronto, pode falar. Bom dia a todos. Luiz, muito obrigada, né, por essa palestra, por esse encontro aqui no sábado de manhã. É sempre muito bom. Eu não venho do mundo da música, mas sou uma apreciadora, né, gosto muito, porque eu venho da dança, né, não como profissão, mas como algo que sempre fez parte da minha vida. Comecei com balé clássico, muitos anos, e depois mais tarde com jazz também. E aí, quando no início, hoje, você falou de que o registro das obras musicais é sempre uma incógnita, né? Eu fiquei pensando na dança, né? Que é um pouco mais do que eu entendo, e eu fiquei pensando, não sei o que você pensa a respeito disso, e até a Raquel também, né? Que vem da dança, né, Raquel? Eu fiquei pensando se não tem a ver com a coisa do movimento, na verdade, tanto a música quanto a dança, né? Porque, inclusive, a Raquel nos deu uma palestra, né, lá no nosso grupo, né, no CAEB, mostrando uma partitura da dança, né? Inclusive, né, tivemos até demonstrações lá, né, Raquel? Como a coisa é engessada, né? Usando até o que você falou, né? Muito, muito engessado. E, na verdade, quando se dança, você dança, a pessoa dança, o bailarino, enfim, ele é um movimento e ele dança, e aí eu me arriscaria até de falar um pouco sobre esse final também, que você comentou, dança com emoção, né? Então, ele toca, né? Eu fico pensando, né? Pelo que eu estou ouvindo aqui de você hoje,
toca com a emoção. É óbvio que tem todo um estudo, né? Tem o tema e o contratema, né? Pelo que eu pude entender aqui hoje. Então, o músico já sabe disso, né? Nós leigos não, mas o músico sabe disso. Mas eu fiquei pensando um pouco nisso. Claro, então você tem o tema, o contratema, o tema, o contratema, mas acho que se toca muito com o coração, da mesma forma que se dança muito com a emoção, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso também. E aí também queria engatar na questão do bar, né? Que é, né, o nosso representante do barroco, aí maravilhoso, né? Enfim, sou apaixonada por bar. Que você também falou que as partituras dele, ele escrevia muito bem, ele escrevia com minúcias, não é isso? Com muitos floreios, né? Se de alguma forma, até pensando que, não sei, aí já é uma, né, tô viajando aqui um pouco, mas talvez até fruto da personalidade dele um pouco mais, talvez até um pouco obsessiva, né? Me parece, não, né? Não tenho muito conhecimento a respeito disso, mas isso também não tem ajudado ele a colocar mais floreios, né? O que de alguma maneira permitiria talvez uma transmissão, uma reprodução hoje um pouco mais fidedigna também das obras dele. Mas, enfim, não sei. Muito legal. Você falou a coisa do movimento. É isso mesmo. Se foi intuitivo a tua percepção, você foi na mosca. Porque na música é exatamente isso. O que acontece, por exemplo, numa aula de um aluno assim, nível médio, com um mestre assim, já vivido e com 1000 experiências? O aluno chega lá e ele vai tocar de uma forma infantilizada. A música, a notação, ele vai tocar... né? Tô zoando, não é assim? Né? E aí o que esse mestre vai fazer? Vai falar, não, meu filho, isso aqui que é... E aí abre-se a luz, que é uma coisa que não está na partitura. Está na onde? De uma certa forma, numa transmissão de legados, né, de opiniões, um acúmulo, né, cultural que veio passando, que não está na partitura. Que é essa coisa da emoção e do movimento. Quer dizer, o registro, tanto desse registro da dança barroca, como da história da música inteira, não consegue passar essa ideia do movimento. E a música é gesto, né? Então, assim, a dança é gesto e a música também é gesto. Isso é um gesto musical. Né? A gente usa muito isso, uma espécie de coreografia abstrata que traduz as figuras musicais em gestos. E na música barroca isso é constante, porque ela é teatral, né? Ela é pictórica, né? Então, isso aí que você falou é muito importante. Assim, não é nem a parte só falar do coração mesmo, é uma coisa da linguagem mesmo. Conseguir fazer essa música ser inteligível e, assim, e também criativa, ela precisa ser transformada em gestos, em movimento. E isso é uma coisa que é clássica de um estudante tocando para um professor experiente. O que se vai passar, na maioria das vezes, é essa compreensão do texto musical, que parece grego ou chinês para o estudante, e o mestre vai falar, olha aqui, dá 3 diretrizes, e a intuição musical, que é universal, quer dizer, que é uma bagagem global, né, arquetípica, na hora dá aquele insight e a pessoa passa de nível, ela se torna um músico melhor, né? Aí do bar, é isso mesmo, eu acho assim, o Bach era um obsessivo, ele era ariano, né? Então ele era um homem severo, então ele era severo com a própria arte, tinha muito cuidado e muita consciência do nível que ele fazia, né? Talvez não saiba, mas assim, ele ficou um determinado momento, já meia idade, ele ficou muito ofendido com uma crítica que foi feita a ele num jornalzinho, um jornaleco qualquer lá de Leipzig, que meteu o pau nele e na música dele, e uma série de coisas. A prosódia era ruim da música vocal, a música era confusa, tudo que era bom, o cara criticou. Quer dizer, esse cara não entendeu nada. Mas assim, o que o Bach ficou mais ofendido foi o termo que porque a crítica não foi feita, não citou o nome do Bach, né? Ele falou,
Tem em Leipzig um Musikant. Musikant em alemão seria como se fosse assim, um tocador, sabe? Não é músico, é um tocador. Ele foi chamado, ele ficou danado da vida com isso. Tanto é que, pouco tempo depois, um amigo dele, que era professor de retórica na Universidade de Leipzig, ele era amigo do Birnbaum, que era... Aí, quando a gente vê como o cara estava numa espécie de círculo intelectual dos mais elevados. Esse Birnbaum, ele tomou as dores do Bach e aí começou uma espécie de réplica, até uma controvérsia, né, de cartinhas nessa revista, do professor de retórica defendendo Bach e o outro respondendo, enfim, né? Quer dizer, o que mais ofendeu Bach ali não foi o fato do cara ter criticado a harmonia do texto, foi de não ter colocado ele no nível que ele sempre achou que é de ciência musical, de músicos, né? Do cara que tem outro acesso, né? Então, assim, esse cuidado com a notação, acho que tem a ver um pouco também com isso, com esse conhecimento de que o que ele fazia ali era além do bom. Né? Somente... legal de uma coisa, não sei se vocês vão conseguir ver. Olha o quadrinho Esse é o quadro... É ele. Ele. E olha aqui, sim, tá vendo? Claro. Era muito comum os quadros da celebridade. Poucas pessoas tinham quadros pintados assim, sabe? E quando, no caso dos músicos, eles eram retratados assim com o instrumento deles, entendeu? O Vivaldi está com o violino e por aí vai, né? O Bach, ele está com um cânone, ele está com uma pecinha de enigma musical, quer dizer, uma espécie de equação, de matemática musical. Isso tem uma mensagem aí. Quer dizer, ele escolheu ser retratado dessa maneira, né? Não com cravo, órgão. Ele era famoso como organista, improvisador, mas não, ele queria ser imortalizado com uma peça de ciência musical dessas, né? Então, o jeito de escrever, que você falou, né, da minúcia, né, do obsessivo, tem a ver com isso, com esse cuidado com essa obra, como eu falei, por exemplo, tem algo estranho a respeito de Bach, sabe? Ele é um ser, né? Ele pode falar, não tem Gandhi, não tem, né? Eu falo Bach, eu sou assim, eu sou violinista, sou músico de música barroca. Para mim, Bach, ele tem um negócio a mais, ele faz a gente ser melhor, ele põe a gente no lugar também, ele faz a gente ser mais humilde, né? Ele protege a gente, é uma música que cura, e também é uma música que transforma, que faz mal também de vez em quando. É um tipo de coisa que está num outro padrão, né? Então, essa eu falei do plano espiritual, uma coisa assim que a música barroca e a notação musical leva a gente para lá também. Obrigado, gostei muito do seu comentário. Obrigada. Cara, então a gente aproveitou para mostrar aquela imagem, foi rapidinho, mas só para vocês perceberem que a partir da corporalidade, do gesto do refinamento dessa arte, né? A dança e a música, elas eram artes irmãs, né? Hoje, quer dizer, a partir do século XIX, começou-se a distanciar o universo da dança da música. Nesse contexto do século XVIII, dança e música fazem parte de uma mesma expressão, que é a expressão de um discurso que está por trás disso aqui, né? Então, vejam que isso é uma página de uma coreografia, né, de um mestre de dança inglês. E vejam que esses sinais todos também fazem parte de um código, de uma notação, assim como a música não responde tudo o que está anotado, isso também não responde, ou seja, mesmo que eu saiba ler esses códigos, toda a dança que sai através dessa notação, né, é tão complexo e é tão maior do que a própria notação, mas já pela própria notação já entendemos a complexidade dessa arte, né? O refinamento, o cuidado, como ela foi toda elaborada, pecinha por pecinha, né? Isso é muito, se a gente pudesse falar, talvez um DNA dessa época, né? Esse cuidado, é extremamente tudo artesanal e extremamente feito como ourives, né? Com aquele que elabora uma joia mesmo, porque ele vai nos mínimos detalhes de cada coisa. Então, a relação entre música e dança, o número de passos contidos em cada compasso,
a forma, né, de distribuir o espaço, tudo isso lembra um pouco também aquela simetria dos jardins. Então, tudo que eu estou falando aqui também, o Luiz falou, eu acho que é um pouco para nos chamar a atenção hoje, para olharmos para essas artes não como um deleite, como se fosse... Ou seja, a música não é só um entretenimento, não é uma música bonita. Ela é uma ciência, ela é uma arte. O jardim simétrico, bonito de se ver, não é só isso. Ele tem toda uma mensagem por trás daquilo. Uma dança que se faz nesse contexto, através dessas referências, também não é apenas um movimento bonito. Tem tanta coisa ali por trás que é um convite para nós de hoje, né? Que estamos distantes aí, pelo menos 200 anos de tudo isso, é um convite a percebermos quantas camadas podem ser, né? De novo, tocadas se a gente tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Porque senão a gente fica realmente no superficial, que já é lindo, e dá conta dessa apenas, né? Do entretenimento. Imagina vocês, olha aí. Isso é uma coreografia de dança. Colocasse os personagens, né? É esse tipo, ou seja, é que as linguagens, elas estão, e as artes, né? Estão todas entrelaçadas num contexto em que tudo isso era considerado arte. É uma ciência, um conhecimento, não é visual, não é para te deleitar os olhos, é para te provocar algum tipo de mensagem. É claro, através de mecanismos diferentes, sonoro, visual, movimento, né? Mas é um convite, então eu acho maravilhoso que a gente possa ter essa oportunidade de falar com o Luiz sobre isso, né? Que é um grande nome nosso aqui da música antiga, porque isso é uma pérola, gente. Sábado de manhã, das 10 horas da manhã, vocês receberam uma pérola. E espero que, né, com tudo isso, que a gente consiga voltar a ter contato com essas artes de uma outra forma, aguçando mais, né, a nossa percepção. Alguém mais quer fazer uma perguntinha? Temos 3 minutinhos. Comentário, a Carla de novo? Deixa eu abrir aqui. Pode falar. Na verdade, eu só queria compartilhar com vocês um livro que eu li falando sobre o bar, são as suítes para violoncelo. É muito bacana, fala sobre justamente a partitura perdida das suítes. Então, foi assim algo que me encantou muito. Eu acho que fica a dica aí para quem gosta de bar. Então, ótimo, ótimo. A leitura, né? Para quem olha, ler para mim, se tenho poucos vícios nessa vida, um deles é ler. Aqui, aliás, eu não estou na minha casa, porque a minha parede aqui, ela não é lisa, assim, eu tenho um monte, até demasiado às vezes, mas é isso, assim, esse vício pela leitura, eu acho que nos coloca também, né, mesmo com a possibilidade de dar esses ganchos de conhecimento, né, então é um incentivo eterno, assim, leiam muito, quanto mais a gente lê, a gente quer saber mais, a gente quer mergulhar mais, nesses conhecimentos do passado também, né? Dá para ler esses tratados, e é tão bonito, né? Pegar aquele tratado e falar, nossa, como conseguiram transformar todo esse conhecimento e aqui, né, num contexto ali, numa obra tão bem feito. Para mim, inspirador, né? Eu estou nisso também, né, Luiz? A gente está nisso há tanto tempo, você ainda mais. E não tem fim, né? Não tem fim, ainda bem que não, porque é isso. Isso vai, né, deixar a gente cada vez mais feliz. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Um comentário? Senão a gente vai passando para... Quer, Suzete? Diga, Suzete. Quero agradecer ao Luiz, ao Caeb. Olha, eu estou até emocionada, para falar a verdade. A Raquel. Lindo, Carla, que lindo você ter trazido esse assunto, essa pauta. E para mim tudo isso é muito novo, eu não leio, né? Não leio partitura. Mas sempre achei que estivesse tudo ali. E pelo que eu vi, ali tem um pouquinho. Exato. E foi muito boa essa sua
essa sua explanação, que faz a diferença quando você você está num concerto e diz, "Poxa, mas eu não ouvi isso da outra vez. Agora eu sei por quê." Ah. A emoção é outra. É um ouvido atento, hein, Suzete? Obrigada. Então, gente, eu agradeço muito pela presença de vocês, muito, muito mesmo. Foi um prazer estarmos aqui mais uma vez nesse encontro. Eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer os nossos queridos mecenas que possibilitaram isso ser uma realidade para este encontro. Então, vamos lá. Que é a Carla Gandelman, que fez esse comentário maravilhoso. Delene Carpati, Eliana Salomão da Assunção, Hector Henrique, que também está aqui presente, Kelly Fernanda, Lúcia Souza Castro, Luiz Salomão, Maiara Camargo, Natalia Lili, Neuza Mazeu, Satoshi Yokota, Suzete Querida e Vera Freitas. E com isso, encerramos então essa manhã maravilhosa. Temos aquela fotinha, um momento foto. Abram suas câmeras que agora fica para a posteridade. Vamos lá. Abram suas câmeras. Olha aí, é o que eu digo. É sempre melhor ver vocês, viu, minha gente? Vamos lá. É tanta gente, mas é tanta gente. Tá dos dois lados aqui. Vamos lá, gente. Então, foto. Mais uma página aqui. Eu preciso mudar de página. Mais uma foto. Aê! Muito obrigada, gente, pela presença. Muito obrigada a todos aqui presentes. Eu não consegui ver todo mundo na tela, porque minha tela é pequenininha, mas agradeço demais. Então, Luiz, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Prazer. Muito obrigada a todos vocês que fizeram essa manhã comigo.